é a gente realmente entender e tentar diferenciar amor de paixão, né? Porque quando a gente começa a se apaixonar pelo outro, a se apaixonar pelo processo, a gente tende a agir de forma emocional. A gente tende a agir de forma emocional. E a grande questão, eu acho, da vida é a gente conseguir separar, né? O que me afeta e de que forma isso me afeta, né? Se você olhar para o grego, paixão e dor estão juntas, né? Patos, né? Paixão, e patos é doença, é dor. Né? Então a gente precisa tirar esse peso emocional. Fala pessoal, a gente está aqui hoje para mais um episódio do Grace Podcast. Hoje a gente está com a Best, né? Foi eleita por unanimidade a melhor voluntária da casa, né? Sabe que rola até meio que um ciúme, né? Os caras que não conhecem, mas pô, cadê? Quando vem e tal, não sei o quê. Isso aí é lenda. Você já virou uma lenda urbana na casa. Carol Panissa. Um prazer estar aqui e é uma honra também ser eleita a melhor voluntária ali. E eu tô devendo ali, tô querendo voltar, né? Até comentei com você, falei, preciso voltar, porque tava num ritmo muito legal e agrega muito pra mim também, né? Esse acompanhamento com eles e a construção do que eu vou passar dentro da casa e tal. Então foi uma experiência incrível, assim, que era pra ser um dia, aí falou, não, vamos fazer 10. Aí foram mais de 30. Muito legal. A Carol, ela é contadora, é isso, né? E de formação, sou contadora de formação, e que aí, de repente, ela começou a passar por alguns problemas de depressão, de ansiedade, cansaço, estresse, e aí foi fazer terapia holística. Eu passei por um burnout, né? Dentro de uma multinacional, trabalhava com impostos, e aí eu já tava num questionamento de o que eu vou fazer, o que eu vim fazer aqui. Não é possível que a vida seja só pagar boleto e comprar coisas que eu não preciso e morrer. Não é possível que a vida seja só essa. E eu já vinha questionando e via aquele diazão acontecendo e eu falava, não é possível, não canto, não danço, não interpreto. O que eu vim fazer aqui, né? Deve ter alguma coisa. Então eu comecei com esse questionamento já e já fazia a psicoterapia convencional, até que eu comecei a ter uma chefe abusiva. E aí ela foi o start de eu começar a ter crises mesmo de desmaio. Como eu já fazia, aí eu fui fiz exames e tudo mais, fui encaminhada para o psiquiatra, e aí eu me negava a tomar medicação antes de testar outros métodos, né, métodos alternativos. E aí já gostava das terapias alternativas, da terapia holística, fazia minha meditação, ia, né? Tomava ali a Diksha, que é uma técnica indiana de imposição de mãos também, como o Reiki. E aí eu encontrei as barras de Axis, que é a técnica que hoje eu mais gosto, inclusive. É uma técnica presencial, hoje eu tenho até substituta para ela, né? Para isso, mas nada substitui, que são pontos ali que você conecta de um lado para o outro, e por isso que chama barras de Axis, de acesso à consciência, e como se fosse eletrodos na sua cabeça. Então, em vez de usar energia elétrica, você usa a energia da mão. E comecei a fazer essa técnica, fiz o curso para trocar terapia, mas não foi na intenção de trabalhar com a técnica e sim trocar, porque era caro na época uma sessão, e eu falava, qualquer coisa que eu preciso de muitas sessões, porque eu realmente estava num estado emocional terrível, assim, de eu ir trabalhar, e chegava no trem assim, pensava, e se eu pular? Acho que não vai fazer falta para ninguém, né? E aí eu falei, não, eu preciso fazer algo, porque realmente estou no meu limite.
comecei a fazer e não percebi quando eu parei de desmaiar, quando aquelas sensações do domingo, aquela síndrome do domingo à noite, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, e se eu não for? Eu comecei a assumir essa sensação, assim. Eu percebi que essa sensação diminuiu e aí comecei a aplicar em todo mundo, assim. No vizinho, né? Mãe, no tio, na tia. Até todo então mundo. você só tinha passado pelo processo. Isso, eu fiz o curso para trocar. Você fez o curso. Para trocar. Então eu aprendi também a questão da mudança de mentalidade de algumas coisas que a gente tem, né? E o que esse processo das barras ele propõe é que você volte cada vez mais a ser você. Porque ao longo da vida a gente vai acumulando pensamentos, sentimentos, emoções que vão construindo ali pequenos traumas, medos, e você vai virando um adulto cheio, todo travado, né? Então, que impede também da gente dar passos, acreditar. É lógico, tem um medo, uma segurança ali entre o medo seguro e o medo que começa a te limitar. Então, a ideia dessa técnica era limpar as limitações. Então, você não tem muito controle para onde que aquilo vai trabalhar. Se vai trabalhar na depressão, na ansiedade ou em alguma questão física. Porque hoje eu vejo alguns clientes meus que chegam por conta da ansiedade, mas acaba resolvendo uma questão física. E a gente não sabe o que está envolvendo. E hoje a medicina tá mais integrativa, né? De buscar aquele sintoma físico tá ligado a uma questão emocional. O Spinoza falava sobre isso, né? Que na verdade, quando o Spinoza ele trata, não que ele fala de forma direta, mas quando ele trata da dinâmica dos afetos, né? Quando o Spinoza começa a falar dos afetos, então o que é? É que um corpo afeta um outro corpo, uma mente afeta outra mente, né? Então, o afeto, ele parte de uma relação, né, equilibrada ou não, entre corpo e mente. Sim. Platão já pensava nisso lá atrás, quando ele fala do mundo das ideias e do mundo sensível. Eu acho que o trauma acontece quando você traz essa questão do equilíbrio, porque eu acho que o trauma, os dramas, eles acontecem justamente quando acontece essa dissociação da mente e do corpo. Então, chega um momento na nossa vida que a nossa mente fica fixada num determinado ponto ali, num determinado drama, e o corpo vai seguindo. Né? E é isso que vai causando as doenças. Né? 95% das doenças são psicossomáticas. Sim, total. E aí eu consigo enxergar isso claramente. Tem algumas literaturas que hoje eu uso pro trabalho terapêutico que faz até essa associação. Olha, causa possível de joelho. Pessoa inflexível. Mas é um acidente que aconteceu jogando bola. Tem muita gente que sofre um acidente de carro e não sofre nenhum arranhão. Aquela parte do corpo já está afetada pelo emocional, já está fragilizada, só esperando que algo externo aconteça para vir essa questão à tona. Tem um livro que também ele fala a doença como caminho. Você trazer aquela questão da doença para descobrir quais são as suas questões emocionais, o que você precisa aprender e lidar com aquilo emocionalmente para a cura vir integral, né? Não que dispensa a alopatia ou a medicina tradicional, mas para você integrar todas essas coisas. E aí, quando eu comecei a ver isso, trabalhar com isso e ver resultados, principalmente na minha tia. Tem uma tia que tem fibromialgia, né? A depressão causa fibromialgia causa depressão. Ninguém sabe quem que veio antes, né? E ela ficava sem dor por um bom tempo, assim, quando eu aplicava a técnica nela. E aí foi o start, que eu falei, caramba, minha mão faz isso? Não é possível, eu não tô usando medicamento, não tô conversando com ela, porque tem isso, né? Tem muita gente que tem essa questão com a terapia. Eu não vou pra terapia porque eu não quero falar de mim. E essa é uma alternativa incrível, né? Porque a pessoa deita lá e não fala nada pra mim. Não precisa falar. O corpo, a energia ali vai no cérebro dela, vai encontrar o caminho do que precisa ser trabalhado primeiro. Porque se ela não quiser falar nada, ela não precisa me falar. E aí ela vai encontrando por si só ali
essa autocura. Porque é uma autocura, o próprio corpo se curando. Eu acho que isso tem muito a ver. A energia, ela é algo que é real mesmo, né? A Bíblia, ela trata muito sobre essa energia das mãos, né? Tanto que tem um texto na Bíblia que fala assim, não... que orientava as pessoas a não imporem as mãos, não colocarem as mãos sobre outra pessoa precipitadamente. Se não houver uma intenção positiva. Não só na questão da intenção positiva, mas na questão da reação também. Ah, sim. Né? A pessoa tá aberta ali. Então existe realmente essa questão, eu acho que metafísica, né? Mas eu acho que existe também a questão meio que a gente pode dizer, sei lá, neuronal, onde quando a pessoa ela aceita o tratamento, isso. Ela se coloca ali, então ela mesmo vai se auto-induzindo a achar o caminho. Exatamente. E é uma coisa que eu aprendi na prática, né? Depois que eu comecei a me autocurar. E eu, nossa, que técnica maravilhosa. Eu queria que todo mundo experimentasse. E eu ficava meio que forçando a pessoa. Não, faz. E aí foi algo que eu aprendi na prática. Se você não está aberto a receber, se você não quer receber, por mais que você deite na maca e deixe eu aplicar, se você tiver com as suas barreiras levantadas, não aceitando, você não vai receber, você não vai colher nenhum benefício, porque você não tá aberto àquilo. Até mesmo a medicação alopática, né? Tem gente que não... eu tomo remédio, tem um cliente que era assim. Carol, eu tomo remédio aqui, mas nada resolve a minha ansiedade. Nada resolve a minha ansiedade. Tomo remédio, aí você vai ver, a pessoa tem ganho secundário por ter algo ou alguma coisa, e se ela tá com a barreira levantada e ela acredita fielmente que uma medicação não vai funcionar ou qualquer tipo de tratamento não vai funcionar, não vai funcionar. Existem até algumas pesquisas com vários tipos de medicamento, aonde principalmente medicamentos psiquiátricos, que as respostas positivas, muitas vezes elas se dão mais naquele grupo de pessoas que usou placebo do que na que efetivamente usou a medicação. Sim, porque ela está aberta para receber. E porque quando você está usando a medicação, existe uma reação imediata. E essa reação, ela não é, às vezes, uma reação boa, né? São aqueles efeitos colaterais. Então, que já tá a pessoa não quer. No caso do placebo, não tem isso. Então, só que cada vez que a pessoa toma, ela vai condicionando, né? E o que leva a gente a acreditar e entender, né? Interpretar que tudo tá na mente. Sim. Tudo é mental, né? Tudo você... desde do adoecimento, quanto também a sua autocura. Então, se você consegue entender isso e trazer mecanismos para ter efetivamente essa autocura, você tem sucesso. E é muito difícil também a gente acessar coisas inconscientes, né? Eu acho que a gente vive uma dessensibilidade. Quando a gente olha para a antiguidade, como as pessoas se relacionavam até com o corpo e tal... na Bíblia tem um texto, eu não vou lembrar agora onde está, mas que Davi, eu acho que é um salmo de Davi, aonde ele fala que ele não está bem emocionalmente, né? Tipo, estou atormentado na minha alma, algo assim. E aí ele fala, eu sinto pontadas nos rins. Então, ele começa a perceber que porque ele tá com algum dilema que ele não consegue resolver emocionalmente, aquilo tá afetando o físico dele, o organismo dele, né? E então essa sensibilidade, ela foi sendo perdida ao longo do tempo, né? Infelizmente, a gente vive hoje uma relação deformada com a ciência. Aonde a ciência é a nova religião. Que exclui tudo que não for comprovado. Daquele... Sim, e você vê que isso aí é até um pensamento contrário à ciência. Nikola Tesla falava, né? Quando a gente começar a estudar os fenômenos não físicos, vamos fazer mais evolução em uma década do que em um século. Não, mas o próprio processo, o que é ciência? Né? É você testar,
não é? Para comprovar ou negar. Então, na verdade, a gente está sempre experimentando, né? Não existe, né, na ciência uma comprovação rasa. Então, são necessários anos de pesquisas, de teste, de implementação. De teses e antíteses, até que a gente consiga ter uma validação. Né? Então, e hoje não. Hoje, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem contemporâneo que assim é um ambiente meio que propício. A vacina da cocaína. Estão fazendo tanta movimentação positiva, existe um positivismo tão grande. Só que, por exemplo, se a gente olhar para Freud já falava que a abstinência é um dos piores caminhos para a cura da dependência. Então, a gente consegue, por exemplo, essa vacina, ela está sendo estudada aí há 2 anos, menos que isso um pouco. Né? E a gente consegue ter resultados positivos no tratamento entre 2 até 3 anos sem uso de vacina. O problema são os desdobramentos que vão vir depois. Né? Porque o que acontece? A gente tem que partir do princípio que a pessoa que ela é dependente, ela é compulsiva. Que ela usa uma substância estimulante como a cocaína ou o crack e ela vai criando receptores disso. Mas fora isso tem a compulsão, tem a dependência afetiva. Aí o que vai fazer? Essa substância ela vai entrar lá nos glóbulos, nas células da cocaína lá e tal, e ela vai impedir o barato nos receptores, né? Ela vai impedir, então o cara não vai sentir prazer, mas não vai ter efeito. Mas e a compulsão? Ele vai tentar buscar. Ele pode buscar até novos mecanismos, né? Ele pode buscar até no fim de tudo. Quando ele não achar. Então, percebe que não é uma vacina que pode mudar a situação. É a escolha. Porque no final de tudo, eu percebo que desde casos mais difíceis a casos mais simples, tudo é uma questão de escolhas, né? Dentro dos meus clientes, né? Eu não chamo de paciente, chamo de clientes do processo terapêutico alternativo. E tem pessoas assim que você fala, não, isso aqui tá muito difícil. Essa situação aqui tá muito difícil. Acredito nem que não seja para mim, eu tenho que te mandar para outra pessoa. E a pessoa insiste, e quando ela escolhe, ela consegue aquele resultado e aquele benefício que ela quer, porque é a escolha da pessoa melhorar. E a hora que você encontra mecanismos ali também de hackear a sua própria mente, e independente de qual seja a questão que você está querendo cuidar, você consegue. Então, para mim, quando eu me encontrei nesse mundo e vi o resultado em mim e nas outras pessoas, e rápido, né? De uma maneira muito rápida, eu comecei a ficar muito fascinada por esse assunto e por isso. E gera isso em mim, né? Que eu falo que até mesmo o voluntariado, eu falo que não é uma causa... eu acho que a causa é mais egoísta, porque ela faz bem mais pra mim do que pro próximo. Já não tô mais indo pelo próximo. Eu já estou indo porque isso me gera uau! Olha só o que dá para fazer com isso, né? Então, até o processo terapêutico começou a me gerar isso. Nossa, o quanto que eu posso ser contribuição na vida dessa pessoa. Enquanto eu estava atrás de uma planilha e legislação, eu não era. Contribuição para quem? Para os franceses lá, que eu nem conhecia, nem sabiam quem era Carolina Panissa. Então, quando eu comecei a ter esse contato com o individual e ser instrumento daquela escolha, porque a pessoa escolheu melhorar alguma área da vida ou alguma questão dela. E aí eu entro como um instrumento, então, tipo, segurando o banquinho da bicicleta dela, né? Que eu gosto muito de usar esse exemplo E caramba, aí eu tenho um sentido pra minha existência, que é o que eu entrei lá, né? Falando, não canto, não danço, não interpreto. O que eu vim fazer aqui?
né? Então, eu encontrei um sentido para minha existência nesse trabalho terapêutico. E eu falo que não tem plano B para mim. Eu vou viver das terapias e vai ter ajuste da vela do meu barquinho. Né? Já deu errado, já deu ruim em alguns momentos e eu só recalculei a rota, mas eu não saí disso. Por quê? Eu já tive num lugar onde eu tinha as minhas contas pagas, a minha rotina e tudo que a sociedade diz que é o correto você viver, né? Os tem que da sociedade. E aí, quando eu encontrei algo que faz sentido para minha vida, isso é o meu tem que. Eu tenho que fazer isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Por que você fez contabilidade? Fui no tem que. Tem que. Eu trabalhava. Com 17 anos, eu fui pro banco, no crédito consignado, uma empresa terceirizada. E aí vi aquela oportunidade de ser contratada, efetivada no banco. Faz uma faculdade. Aí fiz 6 meses de administração, detestei. E aí um gerente do banco falou, por que você não faz contabilidade? É mais legal, não sei o quê. E aí eu já tava com 18 ali, fiz ciências contábeis, mas no final da faculdade, assim, eu fui me arrastando. Eu não era mais aquilo que eu queria fazer. E aí eu morava no interior, fiz o último ano de faculdade aqui em São Paulo. E aí quando mudei pra cá, eu fui trabalhar em lojas de móveis planejado, com vendas, com contato com o público e tudo mais. Mas vinha aquele desejo assim, tenho que trabalhar na minha área, não vou jogar 4 anos no lixo e tudo mais. Então vinha aquele desejo muito forte de chegar naquele caminho que a sociedade diz que é o correto. Estudou, fez a faculdade, trabalha na área, alcança um nível legal dentro daquela área. Então eu fui trilhar esse caminho para entender que não era ele que eu queria. Então, mas antes eu tinha outros desejos e é aquela coisa, né? Isso não dá dinheiro, isso não é. E eu queria fazer ciências sociais no começo. Negócio de maluco, isso aí. Demanda e comparação, pode ser isso? Isso. A gente ficar respondendo as demandas e olhando comparação, porque seu primo, porque sua irmã, porque tal fulano, porque não sei o quê. Sim, segue um caminho normal, né? Isso não dá dinheiro, né? Aquela coisa também, entre num lugar, fique 20 anos, 30 anos no mesmo lugar. Que eu acredito que, né, no momento que a gente está vivendo agora, pelo menos a minha geração, ela tá entre essa transição, né? Que os mais novos, se ficar 3, 4 meses e a empresa não demonstrar que ele tem expansão, desafios e tudo mais, a pessoa sai. E aquelas pessoas que estão ali, eu preciso da minha segurança, né? Eu preciso ter a minha casa, que a sociedade diz que é o correto ter. Pagar meu carro, pagar minha casa, pagar isso. Que são os tem que, né? Que tudo amarra a gente aos tem que. Eu tenho que ter casa. Mas aí a casa é do banco por 30 anos. Mas aí eu preciso ter um emprego para pagar essa casa. E aí tem que ter uma segurança. Quando a casa for sua, ela já vai ser objeto de litígio familiar, porque vai entrar no seu espólio só, né? Exatamente. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser, porque assim, eu não sei quando que se eu tô na fila da morte ou não. E aí tem muita gente que fala, nossa, mas que macabro isso. Eu falo, não, a gente precisa viver mais com consciência de morte. Porque é mais fácil a gente morrer do que a gente viver. Então, se a gente tiver mais com responsabilidade também, né? Porque também tudo tem esse polo, né? E então, por que eu vou me sacrificar tanto outras coisas se nem é o meu desejo estar aqui? Agora, eu desejo e eu encontrei algo que eu gosto, que dentro das aulas da casa, né, eu ensinei os meninos a fazer isso. Inclusive um deles me mandou uma mensagem falando, nossa, que aula maravilhosa é essa de encontrar o propósito. Então, porque é isso, a gente deveria ter sido ensinado desde criança o que você veio fazer. O que arde seu coração?
O que é? Como assim? Não, assim, o propósito eu acho que é aquilo que arde o nosso coração, né? É, o que faz o coração vibrar, né? Tem uma senhora, ela chama Edmeia Williams. Ela é uma missionária e tal, mas ela teve uma vida bem sofrida tal. A história dela é muito interessante. Só que ela casa com um cara que era um funcionário de carreira da Petrobras, e esse cara vai ser presidente da Petrobras dos Emirados Árabes e tal. Ela passa uma temporada lá. Quando eles voltam, ele vai receber um prêmio. Lá na Gávea, lá no Clube da Gávea e tal, um negócio super bacana. Quando ele tá saindo, tá garoando e tal, e ele sai no estacionamento e ela vê uma menina de uns 5 anos vendendo bala na rua. E tá garoando, mas garoando depois de uma chuva, sabe? Que dá aquela chuvona e depois fica aquela garoa. Então, o que ela vê? A menina, uma poça d'água e o farol. E aí, a primeira coisa que vem na mente dela, eu preciso tirar essa menina dali. E ela vai na bolsa buscar dinheiro, porque ela queria... A ideia dela era que o marido parasse o farol e ela comprasse aquela caixa de bala. Só que quando ela vira, o farol tá amarelo, ela vai falar com o marido, ele acelera e ele passa, inclusive, em cima da poça d'água e joga toda a água na menina. Né? E ela fica brava e fala com ele pra ele voltar, e ele fala, você tá maluca, tal, aqui é perigoso, não sei o quê, não tinha nem menina, você tá maluca, tal. Ela inconformada, ela acorda de manhã e ela vai atrás dessa menina. E ela passa o dia inteiro rodando ali atrás dessa menina, perguntando na praia, perguntando nas portarias, tal, se alguém viu alguma menina com aquelas características. Final, assim, aí logo no comecinho da tarde, ela fala com o porteiro e ele fala pra ela assim, olha, eu não vi essa menina, mas ali naquele morro tem várias meninas dessa. E aí ela sobe o morro de Santa Teresa e começa a procurar, e sobe, desce e tal. Quando chega já no finalzinho da noite, comecinho da noite, desculpa, ela dobra o joelho no chão e ela fala, Deus, ou você me dá esse morro ou me leva embora agora. E dali surge um dos maiores projetos sociais do Rio de Janeiro. Então é isso, o propósito, eu acho que é aquilo que arde o coração, que, cara, eu não consigo viver se não for pra isso. Sim, o que eu encontrei foi exatamente isso. Eu consegui fazer as pessoas sentirem a mesma coisa que eu. Que é encontrar algo que faz o seu... Porque o propósito contagia, né? Porque encontrarem... Você parar de viver como um escravo daquilo que dizem que é o certo você viver. E você começar a viver aquilo que você ama. Então... fazer as pessoas encontrarem propósito ou encontrarem alegria e modos mais leves de viver aquilo, a realidade delas mesmo, porque muita gente tem essa noção de linha de chegada, parece. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, vou ser feliz. Quando eu entrar na empresa X, eu vou ser feliz. Passar no concurso X, eu vou ser feliz. E a linha de chegada da vida é a morte. A gente está vivendo todos os dias. Todos os dias você precisa encontrar por que levantar da cama e por que eu sou feliz hoje. E uma maneira leve de viver isso. Eu tô vivendo essa realidade hoje, não sou inteiramente feliz. Mas como você pode fazer com que o seu dia a dia seja leve e seja um dia incrível de você viver, entendeu? Uma pergunta filosófica aqui pra você. Você acha que cada ciclo de sono é uma morte? Porque se a gente tiver essa perspectiva, então eu tô vivendo cada dia um único dia. Uhum. Sim. Porque todo dia eu vou nascer de novo. Vou nascer e vai nascer um novo dia e vai nascer um novo eu. Mesmo porque também a gente muda todos os dias. A gente muda a cada 5 minutos. Que eu falo, já não sou mais eu ali no passado. E nós humanos somos o único animal que tem essa consciência de passado e futuro. E por isso que a gente sofre. Que é o que a gente estava falando antes de entrar aqui. A gente estava falando, a gente não vive a plenitude de existir apenas. A gente tem que ir no futuro, tem que ir. Então a gente está sempre buscando metas e coisas. E isso gera muito sofrimento, né? Então eu tô aqui, mas não tô aqui. Tô vivendo já pensando... Fantasias.
É por isso que... Ou memórias. O modo cognitivo, né? Ele fala que o pensamento gera emoção, a emoção interfere na ação e a ação impacta no resultado. Que 80% do que a gente pensa é fantasia. Justamente por isso, porque os nossos pensamentos, eles são carregados de passado e de futuro. Sim. Ou ele tá traumatizado com o que aconteceu. E aí o sofrimento, falando de sofrimento, né? Tô traumatizado com o que aconteceu, não quero mais viver aquilo. E aí ele fica se protegendo no presente, mas se protegendo daquilo que vai acontecer no futuro. De probabilidades do futuro. E não tá na plenitude do dia, do momento. Do aqui e agora. Isso é raríssimo as pessoas. É raríssimo viver. E é um treinamento isso. Até pra mim. Estou em treinamento disso também. O tempo todo. Porque a gente cai de volta nisso. Mesmo que a gente conheça e saiba como isso funciona. Mas tô em treinamento. Porque essa construção social toda fez com que a gente vivesse desse modo. Então, pra desconstruir isso... leva tempo, a gente leva treinamento, eu falo que para alguns clientes que começam já processo terapêutico e eu quero aprender a ser assim também, quero fazer isso também, eu falo, calma, agora você já sabe. O saber é você ter consciência. É a mesma coisa você ler um livro de como dirige o carro, manual do carro, manual de como dirigir o carro. Não vai fazer você dirigir o carro. Você precisa treinar até você conseguir. E todas essas coisas, ainda mais assim, né? De emoção, de estar no presente, vou praticar isso. Não é uma coisa fácil, né? Então, é treinamento. E até a questão da gestão emocional. Falo, a situação desafiadora agora, ela se apresentou, ela já não é mais um problema para você. Ela é um momento de você treinar e exercitar aquilo que você tá aprendendo. A gente tem que começar até um passo antes, né? Por que eu devo aprender a dirigir um carro? Porque até isso é automático, não é? Exatamente. A gente cria a necessidade que a gente não tem. Tem um pastor, um cara sensacional. Ele faz um trabalho incrível, social, na Cracolândia e tal, não sei o quê. E aí eu questionei, ele ficou até meio bravo comigo. Depois ele começou a pensar que ele tem um projeto que ele acha incrível, que é fazer hamburgada para um pessoal lá do sertão uma vez por ano. E aí eu falei para ele, cara, mas por que você vai levar uma necessidade que eles não têm? Não é? Sim. Porque se eu não tenho o hambúrguer, se eu nunca experimentei o hambúrguer, se eu não tenho essa demanda, eu não sinto falta. Então, você percebe que às vezes a gente tem uma intenção extremamente boa, mas para criar um resultado totalmente negativo, porque eu vou gerar uma necessidade que ninguém tem. Né? E aí depois, como que eu vou fazer para construir isso? Para fazer com que essas demandas elas sejam supridas? Né? Percebe? É aquela questão que você falou lá atrás, né? Eu faço voluntariado, eu comecei a perceber que era mais por mim do que pelo outro, né? A gente tem 5 motivações e uma delas é a caridade, porque a caridade, primeiro, ela torna a nossa vida menos miserável. Sim. Quando eu vejo a miséria do outro, eu falo, opa, eu até que tô bem, eu coloco numa régua que eu crio, né? E dentro dessa régua que eu estabeleço, eu até tô bem. E a outra, né, é uma sublimação, né? Porque Deus, porque o universo, porque Alá, porque Buda me abençoou, eu posso abençoar. E na verdade, quando eu tô criando isso, não é nem sobre o Buda, o Alá e o Deus, mas é sobre o Deus que habita em mim, né? Tipo assim... É um superpoder, né? É uma forma de eu falar que eu sou reconhecido. Sim. Né? Então, eu tô num nível acima, né? Eu tô sendo reconhecido por alguém que é superior. Então, se eu tô sendo reconhecido por alguém que é superior, eu sou superior também, né? Então, essa ideia, ela faz com que a gente exerça a caridade, né? Agora, aí existe o exercício da caridade, que aí é o que você traz depois, que é o evangelho,
né? O que é o evangelho? Evangelho são boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Então, essa caridade, quando ela parte de algo que eu falei, caramba, isso foi tão bom pra mim, mas tão bom, e hoje eu tô tão satisfeito, tão íntegro, eu tô tão sem necessidade, que aí eu começo a olhar pro outro e falar, cara, eu quero que o outro sinta isso que eu tô sentindo. Sim. Exatamente. Né? E aí, uma das coisas que eu entendi do voluntariado também era isso. E era uma resposta, né? Que pra muita gente começou... Nossa, mas... Porque teve uma fase que eu fiquei a doida do voluntariado, né? Então, participava de 2 projetos na semana, aí ia pra casa e no domingo ia pra aldeia dar aula de alfabetização e reforço pros jovens e alfabetização pros adultos, né? E aí eu falei, nossa, eu tô ocupando mais tempo da minha vida com o voluntariado do que tudo. E aí muita gente vinha me questionar, por que você tá fazendo isso que você tá fazendo, né? E aí começou até, inclusive, esse da alfabetização ter de sábado, numa ocupação no centro. Então, realmente, minha agenda tava assim, voluntariado. E é exatamente isso que você falou. Eu gostaria que... E essa era a minha resposta. Eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tenho. Então, me doía muito. Eu estou onde eu estou porque eu tive condição de estudar. Eu leio. Como que faz uma pessoa que não lê? Ela não tem a mesma oportunidade que eu. Ela não pode ter a mesma oportunidade que eu. Então... eu vou fazer isso chegar nela. Porque como que ela vai encontrar essa plenitude, algo que ela gosta de fazer, ou viver uma vida plena, ou encontrar ali prazeres, né? Se ela não tem o básico. Entende? Então, era muito sobre isso, eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu. Enquanto uma pessoa tá doente, enquanto ela não tem moradia, enquanto ela não tem, né? Eu digo doente também como a dependência química. Enquanto ela tá ali, ela não tem a mesma condição que eu. Entende? Tô no meu lugar de privilégio de tudo. Então, como eu posso contribuir também, já que eu tenho possibilidade e já estou nesse lugar? Como que eu faço para essas pessoas chegarem também? Mesmo que um pouquinho de condição que eu dou para alguém ali, ela já... Imagina se todo mundo tivesse também nessa... né? E no final das contas, independente da profissão, eu entendi isso também. Independente da profissão que você está exercendo, você está sempre servindo. Sim. É quando a gente tem esse entendimento do propósito, né? Porque quando eu falei, depois a gente começou a entrar em outros assuntos, do porquê da contabilidade e tal, é porque eu acredito que existem muitos contadores por propósito. Sim, que gostam. E não só que gostam, mas que naquilo eles estão de alguma forma servindo e tendo uma coisa que a gente pode chamar de fator uau. Que as pessoas se inspiram, que as pessoas se motivam, que as pessoas ficam melhores a partir daquilo que ele executa, né? Sim. Uma vez uma pessoa perguntou para Lutero como que ele podia fazer para servir melhor a igreja, servir melhor a cidade e tal. Mas na verdade perguntando assim, poxa, será que eu devo ser um pastor? Será que eu devo ser algo, sabe? E aí Lutero olhou para ele e falou: o que você sabe? O que você faz? Qual é a sua profissão? E ele falou: sou sapateiro. E aí Lutero respondeu: então faça bons sapatos e venda por um preço justo. Sim, é isso, servir o mundo, né? Com os seus dons e os seus talentos. Sim. E esse questionamento que eu vinha antes de encontrar ali, era isso. Eu não amo fazer o que eu faço e eu não sei por que eu tô fazendo aqui. Eu até gostava ali um pouco daquela sensação de usar ali a minha inteligência para vamos recuperar crédito aqui, vamos fazer isso ali, tanana. Mas não tinha assim, eu aprendi, eu encontrei um jeito de gostar daquilo. Eu construí aquilo que eu gostava, né? Construí na minha mente que aquilo me gerava prazer, mas não gerava. E aí eu falei, tem gente que muito cedo já descobre, uma fotografia, eu queria viver de música, eu queria viver aquilo. Então, tem gente que muito cedo já descobre. E a maioria de nós não são estimulados a descobrir
na verdade, são estimulados a anular, inclusive, essas coisas. É porque, sabe o que é? Eu acho que um dos motivos é porque a gente projeta nossas frustrações nos outros. Sim, principalmente os pais fazem isso com os filhos. Né? Ontem eu assisti um filme que chama O Mundo Depois de Nós. Não sei se você já assistiu esse filme. Eu acho que talvez. Com a Julia Roberts. Decidem de última hora a família ir para um passeio de férias no interior de Nova York, e aí começa a acontecer várias coisas e tal, mas ela começa falando que ela tá com aquela vontade de sair de férias, de ir pro meio do mato, porque ela odeia pessoas. E aí tem um momento que ela tem um diálogo com outro personagem, e aí ela entende isso, que na verdade o que ela tava fazendo era projetando, porque ela se odiava. Na verdade, ela odiava quem ela tinha se tornado. Mas como é muito difícil a gente ter esse olhar, né, para dentro de nós, então ela começou a odiar as pessoas, porque o que ela odiava nas pessoas era aquilo que ela via dela no outro. Ressoava nela. Então, e aí ela fala, eu odeio pessoas, mas o que ela odiava era aquilo que, na verdade... Então, eu acho que a gente, até na questão voltando do voluntariado, você falou, poxa, eu fazia todo o tempo e tal... E aí tem pessoas que acabam entrando numa questão, e aí você traz isso, é porque eu entendi agora, e aí depois eu comecei a ajustar o meu tempo, né? Mas existem pessoas que entram, por exemplo, hoje tem a cultura da maratona de séries, né? A pessoa, ela não quer assistir uma série, ela tem que assistir tudo num dia. Né? Ela tem que fazer tudo num dia, tal, que é essa coisa da performance, né? E eu acho que aí é um pouco também que enquanto eu tô cheio de atividades, eu não preciso olhar pra minha vida. Eu tô com um monte de atividade no trabalho, um monte de atividade na sociedade, ou com voluntário, ou com igreja, ou com o que quer que seja. E aí, quando eu tenho um tempo livre, eu preciso me maratonar a série, maratonar não sei o quê, porque aí eu não preciso ter esse tempo meu comigo mesmo. Né? Exatamente, eu vejo muito isso de fases da minha vida onde eu não queria estar comigo porque era dolorido estar eu e hoje em dia eu tenho muito isso, inclusive é uma das coisas que eu até falo, nossa, eu gosto tanto de estar sozinha, eu amo contato social, amo interagir com as pessoas, mas assim, um dos maiores prazeres que eu tenho hoje é ficar sozinha, estar comigo. Então, e aí é esse lugar que a gente tem que buscar, porque eu vou estar comigo pro resto da minha vida. Sim. Se eu não me suportar, como que vai ser essa existência? Eu tava fazendo uma sessão hoje, sabe, Cá? E uma pessoa que tá numa questão complicada, conjugal, familiar e tal, e ela, não sei se eu vou ficar mais perto, não sei se eu vou pra mais longe. E aí eu falei, cara, primeira coisa, antes de você pensar no seu ambiente geográfico, você tem que pensar no seu ambiente emocional. Porque você vai carregar o seu ambiente emocional por qualquer ambiente que você for. Então, às vezes, a pessoa, ela coloca, por exemplo, a igreja como um fim, a caridade como um fim, né? A profissão como um fim. E ela nunca vai ter satisfação, porque eu acho que tudo isso é um meio para que eu possa viver a jornada, para que eu possa me conhecer, para que eu possa... Porque, sabe, a gente vive entre o real e o ideal. Né? O Freud falava do ego ideal e o ego real. O Winnicott depois fala que é o falso self e o self real. Então, entre o meu eu e o meu ideal de eu acho que tem o eu possível. Né? E o que a gente não consegue é olhar para essas possibilidades, né? E viver essas possibilidades, né? Se não dá certo, tudo bem. Vamos realinhar. Vamos né? Ajustar a vela do barquinho. Porque a gente às vezes traz muito peso e aí é muito difícil a gente dar. Eu queria lembrar e eu queria saber como que você recebeu isso, né? Lá na casa você tinha as aulas de gestão emocional e tal, e aí para tentar trazer de forma lúdica, uma forma deles trazendo os dramas deles, você criou um festival de talentos, né? E aí teve o que foi fazer stand-up, teve não sei o quê, e um deles quis interpretar uma música que ele tinha escrito. Né? E a música era uma história de um cachorro.
Não, aquele dia foi muito marcante porque teve muita revelação de coisas deles através daquele festival. Inclusive, contando uma piada, um deles abriu uma insatisfação com uma outra pessoa da casa. E esse da música falou do cachorro, né? Que aí a gente teve essa interpretação do que ele estava falando sobre a vida dele, né? Na verdade, foi até um pouco depois que tinha uma outra voluntária que estava fazendo o atendimento analítico dele, e quando essa pessoa assistiu o show e viu ele cantando, ela associou. Né, ela ligou e falou, cara, é a vida dele. Né? E ele está se colocando como cachorro. Sim. Então, o que acontece? Eu falo muito da gente elevar a nossa vibração. Né? Falo muito disso nos processos terapêuticos, nas minhas redes sociais. E o que é isso? Existe uma escala que foi feita pela escala Hawkins, eu não sei se você já viu isso, que é da vibração ali. O medo vibra muito baixo, a vergonha vibra muito baixo, culpa, várias emoções que estão lá embaixo nessa escala. E o que vibra mais alto? Amor, paz, alegria. Alegria vibra mais alto do que o amor. Então, por que não a gente provocar a alegria? Para ter essa vibração mais alta e sair da culpa, sair do medo, sair da vergonha. Que era uma questão que vinha muito, né? Eu vinha muito falando sobre a gestão emocional ali, e sempre para eles voltava na culpa, voltava na vergonha e tal. E aí eu queria trazer algo que estimulasse a elevar a vibração deles. E falei, então vamos fazer um show de talentos aqui. Na próxima semana eu quero que vocês tragam uma música ou uma piada. Vamos contar piada, vamos elevar. Porque eu falava, vamos elevar a vibração através de música, através de falar de coisas boas, engraçadas, pra gente rir. Né? Vamos rir eleva muito. E eles também tinham uma questão de timidez comigo. Eu acho que era uma das primeiras, eu acho que 5 ou 6 encontros ali. E aí eu queria destravar eles também para eu poder ter mais interação com eles e saber mais material que eu poderia levar para contribuir com todos. Foi uma intuição mesmo. Foi. Eu falei, vamos fazer essa versão de aula onde nós vamos levar a vibração. E aí foi muito melhor do que o esperado, né? Porque a gente cantou, a gente dançou, a gente teve piada onde a pessoa não conseguia contar a piada e o outro ficava, vai, termina, que piada ruim. Então teve muito isso, assim. E é isso que eu trago. Como que você pode trazer leveza e elevar a sua vibração todos os dias? Não é só meditando, não é só você orando, não é só dentro de um templo. Você eleva sim também? Eleva. Mas como você pode encontrar coisas no seu dia a dia que não vai te tomar tempo, mas você vai encontrar momentos ali para rir, para elevar, para... Por quê? Notícia vibra muito baixo. Você vai ficar ali falando de fofoca, de problemas, de reclamação. E é uma coisa que eu via muito dentro da casa, né? Eles ficavam ali na reclamação. E aí é isso. Tá vivendo uma situação desafiadora já. E quando você fica clamando, né? Reclamando mais disso, é mais disso que você vai ficar olhando e vai perceber, né? E é isso, trouxe a elevação da vibração para eles naquele dia, foi muito legal. Isso é bacana, né? Porque você sabe que, assim, na verdade, é muito difícil, né? Entre esse imaginário, que são os pensamentos, pro real. Eu acho que até a timidez, ela parte disso. Porque a timidez, ela parte da ideia de como que eu vou... A partir do momento que eu trazer essa construção de pensamentos para fora... Como o mundo vai reagir? Como eu vou lidar com isso? Porque enquanto aqui tá no mundo das ideias, né? Mas e qual vai ser a reação? E isso parte, né, de uma dialética assim reativa, né? Porque a gente o que eu acho que tem a maior dificuldade, eu acho que hoje
nos relacionamentos é a ação. Eu acho que é um pouco disso que eu falei lá atrás, que a gente não relaciona mais sujeito, mas sujeito-objeto. Então, só que, ora, quando eu tô aqui na ação, eu sou o sujeito, esse aqui é o objeto. Mas quando muda o jogo, aí vira objeto e sujeito, né? Eu acho que isso é um pouco fruto de uma dinâmica narcísica que a gente tem, né? E no final tudo é julgamento, né? Eu julgo que vão julgar isso dessa maneira, então eu vou ficar recolhido, porque aí fica só na minha ideia aqui, eu não corro o risco de ser julgado errado. E nas relações também fica aquela coisa, né? Mas ele vai ser assim comigo, não vou falar isso. Então a pessoa não recua, pisa em ovos para não ter aquele tipo de reação que às vezes está só na mente dela. Ela nem viveu, mas ela acha que não vou fazer para não causar essa reação. Lógico, tem probabilidades, mas tudo tá nessa coisa do julgar. Eu me julgo, então eu acho que tá todo mundo me julgando. Então, eu julgo os outros. E na verdade, acho que é sobre exposição, né? Porque as pessoas têm medo da exposição. E da vulnerabilidade. Né? Porque precisa manter a integridade desse ideal de eu. Eu acho que esse é o grande dilema hoje da sociedade, né? A gente foi perdendo, a gente foi se perdendo, a gente foi se fragmentando. Então, olha só, porque em algum momento houve uma deformação do conceito de família, né? E aí, uma deformação da ideia de paternidade para a ideia de patriarcado. Então, por exemplo, a gente pega conceitos, né, de patriarcado dentro de situações históricas, mas a gente esquece que o comum, né, o afegão médio, ele não vivia isso, as relações eram mais simples, né? E aí a gente começa a querer criar um novo padrão. E aí começa a ter uma fragmentação social da família. E a família, na verdade, ela é o primeiro núcleo social do indivíduo. É a partir da família que ele vai se constituir como um indivíduo e que ele vai ser lançado na sociedade. Então, se eu não tenho isso, o que começa a acontecer? Eu começo a tentar achar uma tribo para mim. Porque tem a questão do pertencimento. A gente tem essa coisa pré-histórica de que se eu não pertenço a um grupo, vou correr risco de vida. Eu não tenho algo para me proteger, então eu tenho que pertencer a algo. Pertencer à família, pertencer à igreja, ou à comunidade, ou o trabalho. Eu tenho que pertencer. Inclusive, é um dos padrões que eu percebo que quando a pessoa se isola muito, ela já não tá mais... Que é, né? Depressão, tá ligado muito a isso. Tipo, tá se isolando demais, não quer pertencer mais, não quer mais existir. Então, essa coisa, a gente sempre fica buscando o pertencimento. E aí, o desagradar o outro... Então rola esse medo, né? Se eu desagradar o outro, eu corro o risco de não pertencer a esse grupo. Sim. Se eu não pertencer, eu sou desprotegido. Inconscientemente, eu acho que eu vou morrer. Mas você entende? É que assim, o Aristóteles, ele traz essa ideia, né? Que o ser humano é um animal político. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer é que o ser humano, ele é relacional. Né? Porque o político era o cidadão, era aquele que exercia uma função ativa na sociedade, na dinâmica da polis lá, né? Então, nós somos seres relacionais, né? A grande questão é quando a gente começa a tentar achar o problema no outro, eu acho. Eu penso dessa forma, porque... O que acontece é que chegou um momento, eu acho que na história, que ser família se tornou um peso. Mas por quê? Porque começava a haver uma codependência, né? E a família é o lugar de individualidade. O Lacan, ele traz essa ideia quando ele fala da figura do pai, que o que estava deixando as pessoas doentes emocionalmente era essa falta de percepção da figura do pai que foi sendo desconstruída ao longo do século XIX, século XX.
né? E Lacan entendia que essa figura do pai, não necessariamente o pai, mas a figura do pai era a que fazia com que a pessoa conseguisse se enxergar como indivíduo e criasse uma ponte para a sociedade. A questão, eu acho que hoje não é nem de querer o pertencimento, mas a pessoa querer ter essa codependência. Eu dependo do outro, né? E aí eu fico tentando ir de grupo em grupo, de massa em massa. E aí, pensando até de uma forma crítica social, de alguma forma existem poderes hoje que forçam, de alguma forma, estabelecem de forma cultural esse padrão a partir da polarização. Você tem que pertencer a um grupo. E aí você começa a migrar. Ou você é isso ou você é aquilo. E se você é isso, é bom. Se você não é isso, você não é bom. Então, eu não quero ser... Eu não é só que eu tenho que estar num núcleo, mas esse núcleo não pode ser um núcleo não bom. Não pode ser o que eu julgo que é o errado, o que é o ruim. Ou o que é pré-estabelecido como errado, né? E aí eu vou me perdendo dentro de mim mesmo. Porque se eu não consigo... Por exemplo, na Alemanha teve uma manifestação, e olha só, bastante gente, que estavam manifestando pelo direito de se casarem com os pets. Não sei se você viu isso. Não. Então você percebe, porque cada vez mais eu vou querer estar próximo de um grupo que me agrade como eu. E aí eu vou criando essa relação de codependência. Porque percebe que quando a gente fala no voluntariado, vamos voltar lá no voluntariado, quando a gente tá falando de caridade, nesse sentido de a parte da caridade, eu torno minha vida menos miserável, eu me sinto abençoado. O que eu tô tendo? Uma relação de codependência. Porque o que acontece é que aquela pessoa que está sendo ajudada, ela começa também a criar um arquétipo, um personagem para satisfazer o desejo da outra pessoa ali. Sim. Né? Então você está criando aquela relação de caridade e voluntariado, uma relação de codependência. Né? E essas relações, elas vão sendo relações codependentes, sejam de movimentos sociais, sejam de movimentos religiosos. E familiar, isso acontece demais, né? Eu tenho que ser esse personagem para o outro ser aquele outro personagem que cuida, ou que salva, que faz. Então, e essa codependência, ela vem da falta. Eu acho que hoje existe essa escassez, né? Sempre que a gente olha para a escassez. A gente tá sempre em falta de alguma coisa. A gente foi treinado a olhar só pro negativo, pro que falta. Tá sempre faltando algo, tá sempre uma meta a ser atingida. E a gente não consegue olhar para nossa vida e falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque somos seres desejantes, mas a gente tem que encontrar o equilíbrio disso. Entre eu desejo mais e já tá tudo aqui. Tudo já foi dado para mim. E a partir disso eu desejo mais, mas eu não faço disso um sofrimento, uma busca incansável, Entende? E até que ponto você acha que as ideias do Adorno, por exemplo, Theodor Adorno e o pessoal lá da Escola de Frankfurt, elas fazem sentido para isso que a gente está construindo aqui agora, né? Que é a sociedade do consumo, a cultura do consumo, né? Até que ponto você acha que essa cultura do consumo ela vem criando essa escassez? Porque para você vender algo, você tem que criar uma necessidade. E é isso que essa sociedade está fazendo com a gente. Está criando necessidades. Necessito isso, necessito aquilo outro. E a moda mostra muito isso, né? Em certo momento, para você estar dentro da moda, aquilo ali é o socialmente... Então, você vai ver aquilo em todo lugar. E aí você não tem, eu tenho necessidade daquilo. E aí eu vou e fico buscando consumo daquilo. E hoje tem se criado a necessidade de conhecimento. Nossa, eu quero ser um pouquinho mais como o Maurício. Como que ele sabe todos esses autores? Eu vou comprar um curso então de filosofia. Eu vou estudar mais. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me informar. Hoje as pessoas estão consumindo mais coisas que não são materiais, né?
conhecimento. E aí, qual que é o limite, né? Porque até você falando sobre os seus clientes e as pessoas que você ajuda de forma voluntária e que você inspira, aonde está o limite da gente inspirar e motivar e a gente massificar uma legião de cópias? A gente é exatamente isso. Também dá essa autonomia e esse entendimento de que é um desperdício da sua vida você vir aqui ser outra pessoa senão você. Você veio único e você veio com coisas muito especiais e específicas em você. E até muita gente fala, eu tenho um defeito. Eu falo, defeito pra quem? Pra quem te julga que é um defeito ou você tá julgando que você quer melhorar isso? Eu falo que eu não tenho defeito, são efeitos especiais na minha personalidade. Enquanto eu sofria muito com essa coisa do Carol não tem foco, Carol é distraída, eu sofria muito enquanto eu julgava que eu precisava ser alguma coisa diferente daquilo que eu era. Quando eu parei de julgar que isso é uma coisa ruim, eu tenho um superpoder de entrar no meu mundo e ninguém me tirar. Eu tenho um superpoder de ignorar coisas que eu não quero gastar meu HD. Não é todo mundo que tem esse superpoder. Então, quando eu paro de olhar como eu deveria ser e como eu sou, e olha que legal que eu sou, e olhar para os aspectos... Porque tudo é a mesma coisa, só que vibra em polos diferentes. Então, você é uma pessoa muito teimosa, mas eu também posso ser uma pessoa muito persistente. Então, é isso, é fazer com que essas pessoas reconheçam o seu limite, né? O limite é esse reconhecimento. Quem eu sou? Quem eu sou, não quem eu quero ser, porque eu acho legal o jeito da Carol. A Carol só é legal porque ela quer ser ela mesma, ela não quer ser outra pessoa. E você só pode ser legal se você quiser ser você mesmo. Sim. E é esse lugar que eu quero que as pessoas cheguem. Quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são... O que ressoa aí, ó? O que tá dentro de você? Até porque a gente não consegue... E aí a gente para de imitar. Porque o que a gente não consegue também chegar é que às vezes na polarização, em algum momento, no infinito, essas linhas, elas vão se encontrar. Uhum. Não é? Sim. E é até uma reflexão que eu já vi, né? Se o ócio é o princípio de todos os vícios, ele pode ser também, né, a essência de todas as virtudes. Porque vocês estão tão polarizados, onde começa termina um, começa o outro. E pra tudo, né? Você tem que... E tudo é uma linha ali, que você caiu pra cá, pode ser o polo positivo, caiu pra lá, é o polo negativo. Porque no caso do ócio, né, ele pode levar a preguiça, a depressão, a falência e tal. Mas a criatividade... O ócio criativo. A criatividade, a arte, a contemplação, a plenitude, pode estar ali dentro. A reflexão, ela vem do ócio, né? E o grande problema é esse, né? A gente quer só o negócio, então a gente tá sempre negando o ócio, né? E deixa eu te perguntar, tem uma receita? Receita? Não, mas exata não. Cada um vai encontrar aquilo que faz sentido para você chegar nesse lugar. Somos seres muito individuais. Extremamente. Digital. E a gente fica tentando seguir receita e regra que tá todo mundo seguindo, ou aquela pessoa que eu me inspiro seguindo, e aquilo não cabe na sua realidade. Você veio único, você... E só vai funcionar, lógico. E é isso, tentativa e erro. Nós vamos testar coisas para ver qual que é a receita, qual que é a sua receita. Não existe a minha receita, o meu método só que funciona. Ele vai funcionar individual, porque você vai testar aquilo e vai ver o que faz sentido para sua realidade. Por isso que eu acredito muito nesse cada vez mais no trabalho individual das coisas. Porque hoje em dia é isso, né? Tudo massa. Tudo feito em massa. Como que nós vamos vender mais para mais pessoas e serem mais iguais? A gente não consegue enxergar o outro. Existe uma dificuldade na alteridade.
né? Eu vou falar que, na verdade, eu acho que o seu grande sucesso lá na casa, o seu, da Nádia, de mais algumas pessoas, assim, mas poucas, foi enxergar pessoas. Né? Então, muitos voluntários iam lá falar para os alunos da casa. É um coletivo, não E aí, na verdade, aonde você está falando de um grupo, você está falando de pessoas que são invisíveis, né? E aí, acho que você, a Nádia, conseguiram enxergar o outro e trabalhar o outro e tocar o coração do outro. Então, é muito louco isso. Ainda que né? você faça um trabalho coletivo, você também ter noção de indivíduo. Tem uma experiência que eu vi um dia a Nádia chegando, né, com um jogo de pesos lá para uma pessoa específica, para o Jorge. E parece que foi algo tão natural e despretensioso. E ela chegou também com um skate. Não, o skate foi do Lucas? Vicente. Ah, do Vicente? E aí o que acontece? Você tem vários transtornos mentais e tal, mas principalmente o Jorge, aquilo mudou. Porque o Jorge era fechado nele mesmo, era um cara que estava sempre na esquiva, era um cara que estava sempre ele contra o mundo, mas um gesto ali fez ele quebrar aquilo. Né? Ele quebrar. Ele E boa parte do sucesso hoje que o Jorge vem tendo nesse processo dele, eu acho que é fruto desse gesto. Sabe? É fruto desse movimento. Sabe? E você tinha muito isso de realmente enxergar pessoas e tocar pessoas. E mesmo que nesse movimento alguns deles entendessem algo errado ali, não existia nem essa barreira de repente falar, não vou falar mais com esse cara porque ele entendeu errado. Porque na verdade eu acho que eu vi a situação, você nem percebeu isso, porque era isso, né? Era o sujeito interagindo com o sujeito e não o sujeito interagindo com o objeto, né? Não eram objetos que você estava de alguma forma querendo moldar, mas eram indivíduos que você estava se relacionando ali. Sim. Né? Sim, mas foi uma experiência muito incrível, assim. E de muitos ensinamentos, né? Muita coisa que eu vi dentro da casa serviu como base de trabalho para as pessoas do meu... de clientes, né? De atendimento. Eles dão muito material pra gente. E aí era isso, né? Nossa, acontecia X situação, ou eles traziam alguma demanda, e aí eu ia estudar e me aprofundar naquilo, né? Então, foi algo muito importante, assim, na minha carreira mesmo, como terapeuta. Qual é o seu maior case de sucesso? Meu Deus. Tem alguns. Ai, não posso escolher assim. Não posso escolher assim. Ah, eu tenho gente que virou terapeuta. Ah, eu vou contar esse. Tem uma cliente muito querida e o que a terapia alternativa me permite é que eu acabe virando amigo dos meus clientes, né? Dentro da psicoterapia convencional, isso não, né? A partir do momento que você se relaciona com a pessoa, você já não tá mais ali dentro do processo terapêutico. E foi uma pessoa que estava também seguindo o mesmo caminho que eu, de insatisfação profissional, e eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não tô bem, e depressão e tal. E aí eu incentivei ela. E ela foi se conhecendo, incentivando e tal. E encontre seu propósito. Tem vontade de fazer algo. E ela conseguiu romper com a empresa. Saiu da empresa, se desligou da empresa para investir no negócio próprio. Inicialmente era uma loja.
E depois ela foi construindo cada vez mais isso, cada vez mais isso. Hoje ela é terapeuta alternativa também. Que legal. Então, e aí a gente tem essa troca agora, como uma trocando com a outra terapia e também de casos, né? Olha, tô passando por isso. E até mesmo quando ela tinha um medo de iniciar. Ah, mas eu acho que eu não tô pronta. Eu acho que eu ainda não. Eu falei, não, os clientes vão fazer com que você se... Porque foi o caminho que eu trilhei. Os clientes vão fazer você ficar pronta. Porque só vai chegar casos para você que vai ressoar com aquilo que você viveu ou com aquilo que você tá pronta para lidar. Eu tive casos pesadíssimos que para outras pessoas julgam pesados. Não veio por ressonância, mas veio por experiência e por tudo aquilo que eu vivi. Então eu já estava pronta. Então, se vai chegar para você, vai chegar algo que você vai saber lidar, sim. Então, encorajar também a pessoa a seguir e ver o resultado disso e ver ela também satisfeita como eu estou, ou como eu sou, também acho que foi o meu maior case de sucesso. Assim. E é uma frustração? A maior frustração são as pessoas que desistem delas, né? Que não é nem acreditar no meu trabalho, mas sim não acreditarem nelas. Eu não tenho jeito, eu não tenho, sou assim. E desistirem. E é uma escolha também, né? E como lidar com essa frustração? A gente tem que entender que não dá pra salvar todo mundo. Pode fazer uma pergunta bem pessoal nesse sentido? Ih, meu Deus. Eu vou falar o nome de uma pessoa, eu queria que você falasse pra mim quais são os seus sentimentos, emoções e como foi todo o processo. Pedro. Eu sabia que você ia falar disso. Foi bem difícil. Ainda dói. Ainda dói. Então, era uma pessoa que era muito grata, tinha muito contato comigo. Até mesmo depois que ele saiu da casa, ele sempre... Neguinha, gratidão, tudo que você fez e tudo que você ajuda. E aí a gente chega a acreditar que realmente tá seguindo o caminho. E aí, quando vem uma notícia daquela, da gente perder ele, eu acho que isso foi pesadíssimo. Talvez seja esse o meu maior frustração. Ele desistiu também. E não tinha o que a gente fazer, né? O que você acha que fez ele não seguir? O que travava ele? Eu acho que ele se escondia atrás de um personagem muito feliz e muito tô bem. E a família, eu acho que ele tinha algumas frustrações dele atingir expectativas da família. E aí o fato dele não conseguir atingir, por fora estou ótimo, maravilhoso. E ali escondia muita dor e que ele não conseguia passar isso pra gente, né? Criou uma persona. Ele criou um personagem muito alegre, muito feliz. Estou bem, não preciso de cuidados. E havia uma frustração muito grande por não atingir as expectativas da família, de relacionamento também, né? Era uma pessoa que buscava muito a aprovação do outro. Então, se relacionar também para ele era algo importante, né? Tanto que ele usava as minhas palestras para chavecar os contatinhos. Ele acabava de sair, acabava a aula, assim, ele mandando um áudio. Então, você tem que se amar em primeiro lugar. Ele decorava, ele anotava. Mas não conseguia e usar, e não aplicava para ele. Incorporar. Uhum. Sim. E, enfim, acho que provavelmente tenha sido a maior frustração, que é isso, né? Você chegar a perder alguém dentro desse processo. E como foi para você? Eu tenho uma... Eu venho construindo as minhas questões com as frustrações, eu venho construindo não criando expectativas. Eu não tenho expectativas nem em mim e nem no outro, né? Se alguém me perguntar,
o que eu posso esperar, Maurício, o que eu posso esperar de você? A minha resposta sempre vai ser se frustrar, né? Garanto que eu não vou atingir suas expectativas. Nunca. E eu procuro não ter expectativas, sabe? Porque são, no fundo, o que a gente faz, né, é ser o caminho, mostrar caminhos, mostrar possibilidades. E às vezes existem situações onde... porque sabe qual que eu acho o maior problema? É que a maioria das pessoas, elas querem mudança. E quando você quer mudança, geralmente você não quer. O primeiro ponto, eu acho, é a gente construir a ideia que eu preciso querer. Primeiro, sair da minha zona de conforto, sair daquilo que é mais fácil. Né? No caso do dependente químico, eu acho que a grande questão é que a dependência é o caminho mais fácil. Porque não deu certo, eu me cedo. Eu vou entregar. Tá difícil, eu me cedo. É a maneira de desistir. E aí eu vou criando situações onde que todo mundo cria, né? Mas eu tenho... eu vou voltar nessa ideia desse... E é um treinamento, né, pastor? É um treinamento. De não criar expectativa, porque a gente quer muito aqui. É a gente realmente entender e tentar diferenciar amor de paixão, né? Porque quando a gente começa a se apaixonar pelo outro, a se apaixonar pelo processo, a gente tende a agir de forma emocional. A gente tende a agir de forma emocional. E a grande questão, eu acho, da vida é a gente conseguir separar, né? O que me afeta e de que forma isso me afeta, né? Se você olhar para o grego, paixão e dor estão juntas, né? Patos, né? Paixão, e patos é doença, é dor. Né? Então a gente precisa tirar esse peso emocional. E esse peso emocional, assim, ele só ele só é diminuído quando a gente entende que nós somos inúteis no processo. Então, eu faço mentoria para líderes e tal, e eu sempre trago isso, e aprendi com um mentor meu que eu preciso ser um líder inútil no processo. A única forma de eu ter um sucesso como líder é eu ser um líder inútil. Tudo é você que vai fazer. A única chance de eu ter sucesso como terapeuta é eu ser um terapeuta inútil. Você vai encontrar os seus caminhos e o que faz sentido. O princípio da água, né? A gente precisa ser como água, né? A água, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela se dissipa. Mas sem água não existe vida. Eu acho que é esse o caminho. E é um caminho muito difícil. Porque o grande problema é que a gente lida com a vaidade o tempo inteiro. A gente lida com a cobiça o tempo inteiro. Uma vez eu estava assistindo um podcast e eu vi um cara trouxe um insight incrível, né? E eu falei, caramba, mano, por que eu não pensei nisso antes, né? Lendo o mesmo texto que ele leu, por que eu não pensei nisso antes? E nessa hora, você pode falar que é a minha voz interior, ou que é Deus, eu creio que é Deus e tal. Falou o seguinte, de forma bem audível no meu ouvido, né? Como você é um cara invejoso. É o seu ego que quer que tenha esse insight. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque quando você está falando isso, o que você está falando se eu tivesse esse insight antes dele, talvez fosse eu falando ali no lugar dele. Né? E a gente sempre, né? O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Sim.
né? Eu entendo que é isso. No final de tudo, o que importa é a gente... Teve outros casos de pessoas que morreram lá tal, depois do processo. Eu fui no enterro de fiz o sepultamento de um deles. E uma coisa que eu acho que é importante é que nesse relacionamento sujeito-sujeito, a gente está sempre debitando e creditando, debitando e creditando, debitando e creditando. E eu acho que no final de tudo, o que a gente precisa ter é a percepção que zerou a conta. Fez um inventário e não Sempre tem dívida e nem crédito, zerou. Eu tenho agora estudado mais, né, sobre os princípios estoicos e tentado aplicar mais inclusive para mim, né, estou em treinamento, e isso que você falou de não quero gerar expectativa e não quero ter expectativa, é muito estoico isso, e eu acredito muito na filosofia como base de tudo da terapia, né, hoje. Então, tudo que veio de terapia veio de filosofia. Tudo. E, inclusive, barras de axis que eu falei aqui no início, o princípio da mudança de mentalidade e a gente fazer os pedidos, não mais como afirmação, eu quero isso, porque quero gera escassez, e sim como ou o quê? Que é muito filosófico, é por perguntas. Sim. Eu vou pedir a maiêutica de Sócrates, né? Exatamente. O Freud, se você olhar como nasce a psicanálise, né? Freud é um neurologista e tá no meio, dirigindo ali um hospício e tentando entender e tal, e aí ele escreve um artigo, né? É ali que nasce a psicanálise, né? E esse artigo chama o mal-estar na cultura, que depois os tradutores acharam melhor mudar para o mal-estar na sociedade. É um artigo filosófico, né? Então, e aí até ele no set analítico e tendo um monte de ideia e elaborações sobre o processo e como que ele ia explicar para as pessoas que eram leigas, porque ele precisava que a psicanálise ela fosse entendida por qualquer pessoa. Não só por um técnico, por um médico, mas por qualquer pessoa. Como que ele ia fazer? Princípio filosófico. Ele foi do mito pro logos, né? Como nasce a filosofia, né? O desejo do homem sair do mito e pro logos. Então ele pega a mitologia e ele cria os complexos para tentar explicar as patologias e trazer, né, a pessoa para a razão. Totalmente filosofia, né? E quando você olha se você olhar, por exemplo, Spinoza, o próprio Maquiavel, eles trazem questões da psique mesmo. Como que eu vou me entender, né? Como ser. É o conhecimento, é essa razão. Né? É trazer essa razão e construir isso, sabe? Eu acho muito a forma com que a Bíblia é enxergada de forma tão pobre. A Bíblia sabe que a coisa que mais me encantou na psicanálise e que depois da psicanálise me fez decidir fazer filosofia foi realmente eu começar a enxergar a Bíblia inteira ali. Por mais que a gente fale até que Freud era um cara que era ateu e tal, mas ele foi criado numa tradição judaico-cristã, né? Judaica principalmente. Então, talvez muitas coisas que ele vai trazendo ali de forma inconsciente surgiram de leituras que ele fez da Torá e tal, porque se você olhar para a Bíblia, por exemplo, Deus e Jesus, quando eles se relacionam com o homem, a 95% dos diálogos são questionamentos. O primeiro diálogo de Deus com o homem no Éden foi um questionamento. Onde é que você está? E era uma pergunta filosófica e psicanalítica, porque não era eu estou atrás da moita, mas era, olha, o que você fez? Né? Olha a consequência disso. Por quê? Você está onde você está, onde você achou que ele está, se você fizesse o que você fez? Sabe? A ideia, depois do segundo diálogo, é uma pergunta também. Deus fala para Caim: por que você está assim? Ele está chamando o Caim para uma reflexão, para uma elaboração. Né? Depois ele fala: o seu desejo vai ser contra você. Não o desejo de matar Abel, não.
Mas essa ansiedade, essa sensação de escassez... Porque o que é o desejo? O desejo é a vontade reprimida. Né? E a vontade, ela vem da escassez. Né? Então, sempre esses questionamentos, eles vão realmente construindo quem eu sou. Se antes de qualquer ação, qualquer decisão, eu me perguntar o porquê dessa ação, porquê dessa... É aquela conversa lá do começo. Por quê? Né? Não é se eu vou ler o manual ou se eu vou ir para autoescola, mas por que eu preciso dirigir? Né? Por que eu preciso disso? Né? Então, se a gente tivesse mais esse questionamento, né? E isso é uma coisa que é natural do homem, mas que aí ele vai perdendo porque vai sendo reprimido. E vai criando o quê? Desejos nele, né? Você pega necessidades. Criança, você pega uma criança, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Só que a gente reprime. Não, para de perguntar. Para de perguntar, não. E se a gente respondesse essas perguntas com outras perguntas? Aí expandir mais ainda a mente da criança. E a gente ia criar um debate, criar sínteses, criar ideias, que ia construir um indivíduo. Essa coisa, porque a gente vai se inibindo e aí a gente não se dá a experimentar as possibilidades. É isso. Né? Muito sobre o que eu acredito também. É isso. E aí? Você quer deixar um recado? Acho que não. Acho que me sigam nas redes sociais, né? Fala aí, quais são suas redes sociais? Minha rede social lá, o Instagram é Carolina Panissa. Pode olhar ali, ó. Ali. Aí, Carolina Panissa. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Carolina com C. Panissa, Panissa. Me sigam lá, o conteúdo é leve. Falo de terapia, mostro meu dia a dia, mostro minha vida, tudo aquilo que eu aplico no meu dia a dia, vida real, né? Não tem essa fantasia. Você é massagista também? Eu trabalho com a massoterapia também, como um caminho. Massoterapia. Isso. A massoterapia eu trabalho só com o shiatsu, que é uma técnica japonesa baseada na medicina chinesa, que trabalha pontos de acupuntura, né, os meridianos, através de pressão. Então, lá é uma das técnicas também terapêuticas bem completas, porque vai mexer no físico, que é aqueles pontos que a gente falou no início, né, de dor, doença, que tá ligado com o emocional. Então, os chineses ali, eles traziam muito essa coisa da acupuntura para liberar o fluxo energético. Então, quando eu toco aquele ponto, quando eu mexo ali naquela dor física, também vou trabalhar pontos emocionais e também vai regular órgãos e tudo mais, e o funcionamento do meu corpo físico, mas também a questão emocional. Então, não é só uma massagem, é uma terapia, uma forma de terapia. Então, é a única que eu trabalho, que é o shiatsu, aquela quick massagem também, que é um shiatsu compacto, né? Um pocket shiatsu. Mas a base é essa. É bom pra quê? É bom pra quem treina, é bom pra quem treina. É bom pra quem não faz nada, é bom pra quem não faz nada. Inclusive, as pessoas às vezes saem da sessão, que ela não é uma massagem leve, né? Não leva creme nem nada. Então, é uma coisa pesada, por pressão. Então, tem gente que no dia seguinte sente dores musculares. Eu tô com uma dor que parece que eu treinei. Porque ela libera o ácido lático, que é pro próprio corpo se recuperar, né? Cria aquela inflamação pro próprio corpo se recuperar. E entra aquele princípio da polaridade também, né? Os chineses usavam, aqui que tem dor, então mais pressão aqui. Porque aí você chega no limite da dor e aí ela ceda. A dor, ela tem essa sedação através de provocar mais dor. Então, por isso que às vezes a gente fica meio doloridinho, mas tomou água, liberou o ácido lático, é como se fosse volta ao treino, você fica totalmente recuperado ali. E benefício disso é você ter aumento de imunidade, melhora a sua questão emocional, física, mental, emocional, tudo. Já fiz e recomendo. Não sei se você lembra, quando eu fiz, até te falei que eu tava com minha indisposição digestiva, tava Isso. meio com a barriga inchada, e eu fiz e
Zerou, tô precisando fazer de novo, inclusive, precisa marcar. É isso aí, pessoal. Obrigado, cara. Gratidão pelo convite, adorei. Foi muito legal. Obrigado para vocês que estão assistindo. Se vocês quiserem seguir a gente também, @Instituto para quem precisa, @SouEuMal. Muito obrigado ao Gui da Sala 116. Precisa gerar conteúdo, quer alugar um espaço, um estúdio, @Chinen_Godoy. Daqui a pouco vai sair o site dele também, tá? É só entrar lá no Instagram e falar com ele. Obrigado, pessoal. Valeu. Gratidão. Beijo, Até cara. a próxima.